Bom, vamos conversar agora sobre o Atlético e as contratações de 2 jogadores específicos. Um experiente, já bastante conhecido do futebol goiano, que é o meio-campo Giovani. Jogou no Goiás, lembra dele? Lembro demais, jogou no Goiás, começou na base do Goiás, jogou no Goiás, depois jogou no Vila. Jogou no Vila. Fez muitos jogos pelo 36 Vila. anos. É. Não é? E do atacante Léo Jacó. Esse eu conheço. Eu conheço e vi jogar várias vezes na base do Vasco da Gama. Assisti diversos jogos. Esse é o Giovani. Olha, o Giovani, antes de falar do Léo Jacó, o Giovani, 23 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência em 2025. O jogador tem 35 anos. O Léo Jacó, 2 jogos pelo Vasco. Isso aí do time principal do Vasco. Ele jogou, inclusive, naquele 6-0 contra o Santos. Ele entrou. E entrou naquele outro jogo também que o Vasco perdeu para o Juventude por 2-0. Os 2 jogos que ele fez no profissional. Jogos. Agora na base ele arrebentou, né? Não, na base, no profissional, 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Agora, na base, 50 jogos, 22 gols. Eu vi vários jogos do Léo Jacó, através do Sport TV, que transmite o Sub-20 lá do Rio de Janeiro, e ele é jogador de área, jogador fazedor de gols mesmo. Não tem aquela... Ele é 9. Ele é o 9-9. Ele é o Anselmo Ramon ali. Né? Então ele fazedor de gols mesmo, muito oportunista. Na verdade, ele é um jogador que o Vasco buscou lá no Nova Iguaçu. E por que o Vasco não o aproveitou? É uma dúvida que muita gente tem. Muito torcedor do Atlético tá com essa dúvida. Porque o Atlético, só para te ajudar também, né, Paulo? O Atlético comprou 60% dos direitos federativos do garoto Léo Jacó. Sim. Aí fica essa dúvida. Por que o Vasco não fez isso? Eu tenho a explicação para isso. É que a base do Vasco da Gama é muito boa. É muito boa. Tem vários jogadores interessantes na base do Vasco. E aí esse menino GB, que é também atacante, fazedor de gols, ele foi promovido pelo Fernando Diniz. Então ele ganhou notoriedade fazendo alguns gols importantes nesse Campeonato Brasileiro. Fez um gol muito importante nesse Campeonato Brasileiro e jogou várias vezes. E o Léo Jacó, na verdade, é um jogador que é do Nova Iguaçu. Né? Ficou na base do Vasco, mas é do Nova Iguaçu. Então, porque a base do Vasco da Gama tem bons jogadores, o Vasco pôde, então, liberar o Léo Jacó. Não foi por falta de qualidade técnica, mas porque realmente a base vascaína então, acabou que sendo uma opção do Vasco, no caso do Diniz. Foi uma opção. Achou que como o Vasco, por exemplo... Vai apostar mais em outros jogadores e não no Léo Jacó. O Vasco, por exemplo, liberou o Cauã Barros. Cauã Barros foi no Amazonas. Foi pro Amazonas, América Mineiro. Agora o Vasco buscou o Cauã Barros e é titular absoluto, não é? Então, assim, não é desqualificando o jogador, não. É muito interessante esse Léo Jacó. Novo, 20 anos de idade, vai aprender muito jogando aqui no Atlético. Eu vejo que é mais uma aposta. Não, é uma aposta porque é novo, né? É uma aposta porque por mais que ele tenha números interessantes, né, Ney, Danilo, assim, mas é na base. Números na base. É na base. Ele ainda falta se transformar numa realidade no profissional. Vai ter oportunidade agora. Eu vejo que o Adson tá arriscando nessa situação em comprar esses 60% dos jogadores, que ele aqui no Atlético vai transformar em um grande jogador. Porque até agora ele é um grande jogador de base. Mas ele falta fazer esse salto, uma né? Uma coisa que eu estava cobrando esses dias atrás aqui, foi até no debate de sábado. É o seguinte, tanto Vila quanto Goiás e Atlético contrataram jogadores acima de 30 anos. São jogadores experientes. O Vila trouxe um de 35 anos. O próprio Atlético trouxe jogadores trazendo como o Giovani igual a 36, com 35. Né? Assim. Goiás também trazendo jogadores muito experientes. Então eu cobrava aqui, eu dizia o seguinte, será que não há um diretor experiente que possa entrar nos grandes clubes, olhar a base, buscar alguém na base, ao invés de ficar dependendo só de empresários? Não sei se o Ney estava comigo o dia que eu cobrei isso, Ney.
Eu até citei na época o Paulo Nelly, né, que foi até a base do São Paulo naquela época e trouxe um Doriva que jogou aqui, depois, né? Depois voltou pro São Paulo. Depois voltou pro São Paulo, pegou seleção brasileira depois, né? Mas Paulo. Mas o problema é que nós estamos em momentos totalmente diferentes, né? Antes era diferente. Hoje em dia, na base, é muito difícil você pegar um jogador da base hoje, como você trouxe aí, que você conhece, o Léo Jacó, é um jogador que despontou, né, bem lá na equipe de base e teve oportunidade, né, 2 oportunidades. Ele também foi visto pelo departamento profissional. Então, tanto é que ele chegou, né? Ficou essas 2 partidas. Mas hoje é muito difícil você pegar um jogador, como você citou, jogadores que de repente voltam, né, para suas equipes, como o caso do Renan, né, o volante, né, que é de cabelinho branco, né, Paulo, do Vasco, né? Cauã Barros. Cauã Barros. Jogou demais, né, nessa Copa do Brasil. Apesar de ele não ter conquistado o título, mas apareceu muito bem. Ele tinha sido liberado, inclusive, né? Tinha sido liberado para o Amazonas, foi para lá. Exatamente. Então, mas hoje é muito difícil. Eu também vejo como Danilo. Esse jogador, o Adson deve ter feito uma análise profunda junto com o seu departamento, né? De análise. E vai apostar, vai fazer essa aposta, né? O Adson gosta muito de fazer esse tipo de aposta. E, de repente, pode dar certo. Ele, nessas 2 contratações, né, que foram citadas hoje, o Giovani. Giovani já é um veterano. 36 anos, né? Estava na Chapecoense. Ney, entre apostar... Ney, entre apostar num medalhão e no moleque de base, eu apostaria no moleque de base tranquilamente, ué. Exatamente. Então veja bem. Se tivesse um outro jogador com menos idade, eu não traria o Giovani. A média, Ney, a média dos últimos 5 anos dos times que subiram da B para A foram de 28 a 31 anos. Menino, Paulo, é bom a você apostar, mas ele não aguenta o rojão, não. Na hora do vamos ver ali, a média tá aí, ó. Mas se você também não tem, né, Danilo? Hã? Não, e também não tem no mercado assim tanta... leva tudo, né? É verdade, não tem. Mas eu sou muito mais assim, eu não fixo nessa situação só de idade, não. É lógico que eu acho que você tem que pegar o currículo. Vamos pegar o Giovani, ele tá lá no Curitiba, teve um acesso com o Curitiba agora, não jogou muito porque ele era reserva, porque tinha um Sebago Gomes lá que tomava conta, ali era o capitão do time, o volante, a mesma função que ele. Mas eu não vejo ele mau jogador. O Léo Jacó aí é uma aposta. Então, assim, eu vejo que o Vila tá trazendo, por exemplo, um De La Torre, que não é um garoto, o Marquinhos Gabriel, que é um jogador veterano, assim, mais a idade um pouco mais avançada, mas que jogou muitos jogos também, que mostrou essa qualidade. Eu vejo que tem que ter uma mescla. E é lógico que hoje o mercado, aí eu tô com o Ney, o mercado hoje é muito difícil. O mercado tá muito complicado, Paulo, para você achar, assim, bons jogadores realmente. Quando acha bons jogadores, olha o Bosquilha aí, do jeito que foi uma loucura. Os times querendo o Bosquilha, o operário falou, se não pagar os 2,5 milhões, não vai sair. E não saiu, né? E não saiu. Então o mercado é muito... Os empresários hoje fazem muito leilão. Então, assim, esse tipo de aposta, ela vai acontecer. Vai acontecer. Então, assim, apostando num garoto que mostrou muita qualidade numa base, que precisa de pegar uma cancha maior num time profissional, vai ter oportunidade aqui no Atlético para jogar um goiano, para jogar uma Série B, coisa que dificilmente ele ia ter lá no Vasco. Por mais que teve esses 2 jogos aí, é muito pouco, né, para você já cobrar do garoto assim uma permanência. Às vezes aparece um ou outro, um Ryan esse ano. O Ryan não chegou lá com 19 anos e hoje é uma grande joia aí do futebol brasileiro. A tendência é que o Vasco venda o Ryan com a continha lá em cima, mas não é fácil. Não é fácil. Então eu vejo que o Adson está fazendo essa aposta. E normalmente o Adson faz. O Adson fez com aquele garoto do Vila, o Daniel, acabou que não rendeu tanto assim, né? Mas foi lá, comprou do Vila, levou, jogou, fez alguns jogos aí interessantes, depois foi emprestado, voltou, acabou não ficando. Mas quando acerta, Paulo, quando acerta num garoto desse da base, o retorno financeiro é muito alto. Agora não dá pra gente colocar o Léo Jacó, por mais que ele fez lá no Vasco na base, como uma grande contratação. Não. É uma aposta, tô com o Ney, tô com o Danilo.
Sim, você estava falando da média de idade, né, Danilo? 28 a 31 anos. O- Experiência ganha jogo, a Série B é isso. Mas não pode ser só experiência, né? Claro, você tem que ter essa mescla. Você buscar um garoto é sempre positivo, é sempre bom. Porque se não der certo, pô, tudo bem, não deu certo. Agora, se der, é dinheiro no caixa. Ele era tão destaque assim lá? Fazia gol Ele demais. foi o artilheiro do Vasco na temporada, acho que fazia muito gol. Mas se fosse tão assim, será que o Vasco não venderia? Por isso, a pergunta era essa. Mas né? eu expliquei aqui. Sim, eu ouvi a sua explicação, mas... O GB ganhou chance no time de cima e teve mais prestígio, né? Agora que ele fez muito gol, o Léo Jacó, eu vi vários jogos dele. Não tô falando que ele é craque, que ele é bom, não. Ele é homem de área, né? Beleza, mas... jogador Hein, Paulo? de área. Sim. Agora, interessante, nós estamos falando do que o Danilo trouxe, né? A média de idade, né, de 28 anos. O Bosquila começou lá no São Paulo, né? Uma grande promessa na oportunidade, um canhoto, habilidoso, mas depois acabou não conseguindo se firmar. Hoje ele está no Operário de Ponta Grossa, um time pequeno lá do Paraná. Ele não está nem lá no Curitiba e nem no Atlético Paranaense, ele está no Operário. Campeão paranaense, Ney. Sim, Paulo, mas o Atlético Paranaense joga com o Sub-20, né? Não dá muita importância para o Campeonato Paranaense. O Curitiba estava que era draga, né? Até que se acertou esse ano. Mas vem lá, não tá, parabéns para o Operário, foi campeão. Mas eu quero falando do Bosquila. O Bosquila tem 29 anos, já não é nenhum garoto. E tá para tirar o Bosquila do Operário, tem que pagar 2,5 milhões, gente. Olha a carência, né? Isso mostra, Paulo, exatamente isso que nós estamos falando. A carência de um bom jogador. E de repente, quando aparece um jogador como Bosquila, o Marquinhos também, que já passou aqui pelo Goiás, né? E agora retornando para o futebol goiano, vai vestir a camisa do Vila Nova também. Um jogador também uma já... boa temporada, né, Ney? Apesar da idade, 35, 36 anos, ele teve uma boa temporada, né? Ele fez um 25 muito bom. Pois é, Paulo. Mas assim, você não acha assim com uma idade já muito elevada? Eu acho que a idade é elevada também. Agora que fez um bom 25, ele fez. Sem dúvida nenhuma, né? Ele fez um 25 melhor do que quando ele passou aqui no Goiás. Praticamente sem mostrar praticamente nada, né? Agora, outra coisa no Atlético, o Atlético acertou a venda do Baralhas pro Vitória. Dinheiro caindo no caixa do Adson. Olha aqui, o tweet do Henrique Alcaraz, o nosso repórter que faz a cobertura do Atlético. O Atlético finalizou a venda do volante Gabriel Baralhas ao Vitória, que apresentou as garantias ao clube goiano. Os valores da negociação não foram divulgados, mas foi considerada uma venda muito boa pela diretoria do Dragão. Falava-se em 10 milhões de reais. Diz que o Atlético tem 70% dos direitos do Baralhas. Mas não deixa de ser uma venda boa, né, Paulo? Um jogador que chegou na hora boa demais, né? Quando chegou aqui no futebol goiano, ninguém praticamente conhecia. Veio lá do Ituano, jogador desconhecido, chegou aqui, conseguiu fazer bem. Não vingou muito no Inter, né? Voltou, agora vai pro Vitória. Faltavam essas garantias aí, o Atos estava correto em cobrar essas garantias do Vitória, porque se quer o jogador mesmo, dá as garantias aqui que você vai pagar, né? Porque daqui a pouco enrola aí, a gente tem visto muito isso acontecendo no futebol. Então, vendeu o Ronaldo pro Bahia. Pegou o dinheiro lá da venda do Léo Pereira, que estava no CRB, que estava lá no Sport, que foi vendido para a Bulgária. Agora entra dinheiro do Baralhas. Até o Gasal vai dar um dinheiro. Tem a possibilidade da venda do Gasal, da venda do Alex. Então, o caixa do Atlético está ficando recheado. E é importante, no momento onde a maioria dos clubes estão passando dificuldade, o Atlético está fazendo um caixa bem significativo. E aí é aquela questão do Adson saber, e aí o Adson sabe mais que ninguém, investir esse dinheiro para trazer bons jogadores. Isso ele sabe sim. Ô Danilo, o Dragão o time que o Dragão tá montando empolga? Paulo, o Adson tá fazendo o inverso de 2025, né, Tim? Digamos assim, ele contratou muitos nomes, né, números exagerados de jogadores,
quase 40, vieram, chegaram, mandado embora. Agora ele tá sendo mais assertivo, mais calculista, tá buscando dinheiro, vendendo Baralhas, vendendo Ronaldo, vende o Léo Pereira, busca um caixa financeiro, fez algumas contratações assertivas e pontuais. Kevin Ramírez, 10 gols no Amazonas, num time limitado. Busca o Igor Henrique para resgatar a confiança dele nas mãos do Lacerda. Um lateral direito, o Matheus, muito bom do CRB, cuidado. Traz ele agora pro setor que precisava ali, desde a saída do Tubarão, que foi improvisado ali em 23. Então eu vejo que ele tá sendo pontual. Permanência do Ronald, se vai ou não ficar. Agora ele precisa de fato buscar mais um 9, um atacante, né? Um cara referência, um matador, como foi o Coutinho em 23. Mas assim, ele tá sendo bem sucinto, né? Não muito alarde, mas buscando peças pontuais. Apostou no Jacó agora, traz o Giovani pra mesclar a experiência. Jacó é o atacante que você tá falando, né? Mas pra mim ainda falta aquele também que a gente tá vendo é a maior dificuldade. Falta o 10, né? O Hoje pensante, ainda né? é o Ariel. E o Ariel que ainda, em Goiânia, não foi bem. O Ariel né? que vocês estão falando é o do Anápolis? Ele tá no Atlético ainda. Ele teve no Goiás, não foi bem, no Atlético não, no Anápolis jogou bem, né, Ney? Mas aqui ainda... Mas ele não é 10, Tim. Meia, armador. É mais um 11, né? Ele é um ponta de lança. Vamos na sua época, Tim, que você é mais velho. É um ponta de lança. mas não era como falta, você né? jogava com a 8 no Vila Nova, né? Porque você era um 8 que tinha tranquilamente capacidade e futebol para jogar com a 10. Mas ele é assim, mais um meia atacante, entendeu? Tá muito difícil de achar isso. Tá difícil de achar. Esse jogador que vocês querem tá difícil demais. Eu vejo né? assim, Não, eu não tenho, não, viu? Acabou. hoje não tá, mas eu vejo que ainda o meio-campo do Atlético ainda precisa de umas peças. Ele trouxe aí bons jogadores. Trouxe o Igor Henrique, o Danilo falou, trouxe o Netinho, que não sabe se vai chegar agora ou no Brasileiro, mas é um bom jogador que estava na Ferroviária. Tem essa situação do Ronald, se vai voltar ou não. Seria muito bom. Mas eu vejo que ainda carece de... Traz o Giovani agora, que é um primeiro volante, mas ainda é um número pequeno. E realmente, o Adson está um pouco mais comedido em relação a contratações. Diz que até o Goiás flertou com o Ronald também, né? Sim, também ouvimos essa notícia aí também, porque mostrou qualidade, né? O Ronald dificilmente vai ficar no Grêmio. Então, se não ficar no Grêmio, a possibilidade de voltar para o Atlético ela é grande.